gente está ao vivo. Estamos ao vivo! Deixa eu ver aqui. Olá! Pronto, agora a gente está ao vivo. Estamos no E mais uma vez. Bem, amigos da... Não. Boa tarde, amigo da PCX. Da Comic Con Experience! Word. A gente vai... Nossa, cada começar... ano do nome, né? Né? Bom, é assim. Vai começar aqui mais uma live e hoje a gente vai falar sobre o World Building, que nada mais é do que construir universos. Eu vim até com uma camiseta temática. Eu vim até uma camiseta temática aqui. Porque, pra mim, dos últimos jogos que foram lançados, esse aqui é o que tem uma das melhores construções de mundo mal aproveitadas na história dos jogos digitais. Tem nem quer jogar mais. Eu jogo MOBA e olha lá. Então... Mas a gente tá aqui com o pessoal do Grimório, né? Com o Asael, o Breno, o Rob, já deve voltar. O Rob deu uma a caída. Lígia. Olá, Que não é do Grimório, mas poderia ser, entendeu? Inclusive, fica aí o convite. Passe aí. Fica aí o convite. Obrigada. Já me incluo nessa. Pode vir pra cá. Nós aqui é que nem coração de mãe. Então, A gente começa a... Ficou um silêncio desconfortável. Ficou um silêncio desconfortável. Culpa do Rob aí. Culpa do Rob que caiu. Então vamos lá. Quer se apresentar aí, Rob? Pra quem tá na minha vendo a vez? gente? Não, é porque a gente se apresentou ontem. O pessoal já conhece a nossa cara. Ô, louco. Eu tô chegando aí, então, novato. Sou o Rob Reis. Sou um dos autores do Grimório de Ideias. Eu escrevo coisas lá, um monte de coisa. Produzo um monte de coisa, cara. Muitas coisas nos bastidores, nenhuma saiu ainda. Então, é isso. Por enquanto é isso. Ouviram falar de mim ainda? É isso. Enquanto nada. Apresentar. Para quem não conhece, o que é o Grimório de Ideias? Assim, nunca viram. Cara, o Grimório de Ideias. Grimório de Ideias é uma salada de frutas. Juntou um bocado de gente que fazia um bocado de coisa diferente para montar uma... No início era para ser uma editora, depois a gente resolveu que era melhor ser um coletivo editorial do que ser uma editora, porque a gente acredita que um trabalho comunitário e que a gente se ajude é muito mais importante do que um trabalho corporativo. Por mais que eu seja uma pessoa dedicada a fazer com que o Grimório de Ideias dê dinheiro. Tem que ter um capitalista. Tem que ter um capitalista. Eu não sou capitalista, que isso fique claro. Mas eu sou mais capitalista do grupo. Eu não sou capitalista, mas sou mais capitalista do grupo, né? Acho que eu e o Breno. Acho que o Breno também é. O Breno... Eu não. Ai, Breno, vai comigo nessa, Breno. Eu compartilho minha arte aqui. De todo o coração. Boletos, né, gente? Boletos tem que ser... Precisam ser pagos. Os boletos têm que ser pagos. Então eu não vou mais pagar pra você não, viu, Breno? Não, peraí. Você disse capitalismo? Adoro. E voltando aqui pro tema. Ok. World Building. Também conhecido como construção de mundos. Qual a primeira coisa que vocês associam assim, essencial para a construção de mundos? Silêncio? Não, cara. Não, vai lá, bro. Vai lá. Manda lá. Muito cavalheiro. Começou. Ou mesmo. Eu associo muito a atmosfera. Quando você está construindo um mundo, uma coisa que você tem que pensar é qual que é o tema da história que você tem e qual que é a atmosfera. E aí você constrói um mundo baseado nisso. Você não vai construir o mesmo mundo dependendo de que tema você usa, de que gênero essa história é. Então, ela tem que servir essa coisa principal, que é a atmosfera que você está buscando. Que é
assim, uma coisa meio master ali por cima e tal. E aí você dele, que é o que o leitor vai ver. Para mim, construção do mundo começa muito por isso. Eu pegando o gancho no que o Rob falou, eu acho que além da atmosfera tem também a questão do objetivo. Porque para mim todo mundo tem um objetivo, né? Não existe um mundo sem um objetivo, né? Citando mundos muito conhecidos, Tolkien, né? Terra-média, né? Tem todo um objetivo por trás, que é o objetivo do Tolkien de, como é que eu vou dizer, transformar a concepção cristã em algo um pouco mais palatável, assim, pra galera que curte cultura pop, vamos dizer, né? Porque se você parar pra pensar em tudo que constitui a Terra-média, você tem muitas referências a Israel de milênios atrás, né, no caso, a Jesus, a Moisés, a vários ícones cristãos, aí, judaico-cristãos, no caso. Então tem que ter um objetivo, né? Tormenta, por exemplo. Tormenta, que é um cenário nacional, né? Que acho que é o maior cenário nacional que a gente tem hoje. E acho não, né? Tenho certeza. E é um cenário que eu gosto pra caramba. Tormenta tem um objetivo. Existe a grande causa de Tormenta, que é vencer a tormenta, né? Que é vencer. Arton é o mundo, né? Onde tudo se passa. E o grande objetivo de Arton é vencer aquela praga, aquela coisa que assola o mundo. Então eu acho que a atmosfera e o objetivo seriam meus votos aí. Que mais? Kleber, fala aí. Bora, roteirista! Eu sou roteirista. Eu não penso muito nesse tipo de coisa quando eu estou construindo um universo, né? Eu acredito que tudo que esteja, vamos dizer ali, em tela e fora dela, faz parte e é relevante, né? Então, eu acho que a ambientação é muito importante para contar a história também. Então, vamos supor, independente de você estar na Terra-média, se é um cenário, se é um cyberpunk, se é algo mais futurista, ele conta muito pro entorno, né? Desde da geografia, de onde você está ali, até se você vai trabalhar religião, culturas, né? Você tem que criar tudo do zero. Por mais que você tenha a sua referência ali, você vai acabar criando tudo novo, né? E tudo aquilo que você colocaria, ele vai te ajudar a contar a sua história. Em algum momento você vai precisar do seu background, né? Do seu universo para contar algum aspecto. Então é bem importante a gente não se ater só a história, vamos dizer assim, a história de forma linear, mas ao entorno, né? Tudo que leva ou levou aquilo a acontecer, do que você está criando. Né? Eu acho que o world building está muito em torno da sensação mesmo, da atmosfera, que nem o Rob falou. Para alguns casos um pouco mais ferrenhos, assim, tipo um Tolkien da vida, ou um próprio George R. R. Martin, que é muito inspirado no Tolkien também. Em que você tem um world building muito complexo, né? O cara senta e faz um diagrama gigantesco de como as coisas precisam ser. Mas o world building também pode existir num sistema um pouco mais suave. Um exemplo tipo o Miyazaki do Estúdio Ghibli, em que ele cria world building através de pequenas coisas fora do comum, assim. Então fica um emaranhado de pequenas coisas e é justamente pela sensação que essas pequenas coisas trazem que eu acho que constrói uma ideia de mundo na cabeça da pessoa que está lendo ou jogando, às vezes. Eu acho que é bastante sobre o feeling, assim. Beleza. Vou pegar o que a gente falou um pouco lá na live. Para quem não assistiu, eu e a Josi Kleber falando criação de história a partir do entorno. Tipo, eu não me lá como história para você ver. Eu acho que em tudo que vocês falaram, e vem antes de você tudo que você quer, que é a parte de pesquisa, para você criar
bom world building, para você criar tudo isso, primeiro de tudo você tem pesquisa. Então você pesquisa ter um bom building. Como você cria uma boa construção de mundo, você precisa primeiro pesquisar, primeiro observar. Por exemplo, na minha experiência profissional, o família foi coletiva, que uma das histórias que eu escrevi e ela desenhou, a Luísa, desculpe o nome, Mazuri. É baseado numa história real, que precisava de um conto pequeno nesse coletâneo. E para escrever esse, eu tinha sonhos assim muito recorrentes, que eu sentava debaixo de uma árvore no cemitério. E até que um dia eu fui no cemitério à tarde e sentei debaixo de uma árvore e fiquei observando as pessoas. E o conto, o que aconteceu quando eu finalmente sentei debaixo da árvore e vi o que aconteceu. Então, toda a orientação, eu vi coisas, como as pessoas agem, é tudo baseado nisso. Como você contar, tem muito a ver também com o que você vê, com o seu... Por exemplo, Tolkien era religioso. Se você olha Tolkien e o criador, o C.S. Lewis, ambos eram religiosos, mas cada um construiu mundos diferentes, tipo, ambos se referência à Bíblia, muito diretamente. Mas eles pegaram a Bíblia e transformaram em histórias totalmente diferentes. Então isso é interessante. Como eu construo um verso a partir do que eu de referência, pesquisa, vem, tudo isso tem a parte, vem antes de tudo isso, como eu construo. Aqui, por exemplo, Castelo Animado é baseado no inglês da Diana Jones. Ler o livro é uma coisa, as referências mesas, ele junta. É bem interessante você pegar isso, assim, como eu uso até para construir. Falando sobre isso, eu queria puxar uma coisa que eu vi no Facebook há um tempo e eu fiquei admirado. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho... Todo mundo sabe aqui, ontem eu já falei, eu sou crítico das coisas que eu gosto, né? Então, eu gosto muito de Tolkien, né? De tudo que ele criou e da obra dele e tudo mais. Mas eu tenho críticas, eu acho que tem coisas... Por exemplo, tem um racismo velado, tem algumas coisas ali que você fica meio tipo... Caralho, Tolkien, você podia não ter feito isso. Mas enfim, mas é um cara que é inegável é inegável a genialidade do cara em criar o universo que ele criou. E aí, há um tempo atrás, já tem uns meses isso, eu vi uma postagem no Facebook de um rapaz dizendo o seguinte: o Tolkien é muito raso. O Tolkien não sabia criar mundos. E eu sou um autor em início de carreira e eu vou ser muito mais profundo. Eu vou criar um universo muito melhor que o Tolkien. E eu fiquei simplesmente pensando, como? Encontramos ele, o protagonista de Shonen da vida real. É o mesmo Piratas. É o próximo. É ele. Juro, eu tô procurando que nem um doido aqui no meu celular e no meu Facebook a porra da imagem pra mostrar pra vocês. Pra vocês não dizerem que eu tô zoando. Mano, o cara é muito louco, velho. O cara, ele tá num surto psicótico, assim. Assim, eu não tô dizendo que o Tolkien é insuperável. Não é isso, sabe? Não é, mas... Primeiro ele questiona a genialidade do cara,
né? E depois ele diz que, como autor iniciante, ele vai superar o Tolkien na primeira obra dele. E aí eu fico pensando, cara, na primeira obra do Tolkien, se a gente for pensar do universo, é a coisa mais simples do mundo, que é o Hobbit. Não tem uma construção gigantesca nem nada. É só um livrinho bobo. E você lê e você fala, é um livrinho bobo, beleza. Ele faz sentido, ele ganha um sentido maior depois que Senhor dos Anéis, Silmarillion e tudo mais. Mas se você lê só ele, é um livrinho bobo. E aí o cara vem me dizer um negócio desse e eu fico tipo, mano, o Tolkien é literalmente o pai do world building, se você for parar pra pensar. Sabe? Tem um negócio ali que parece que é uma desconexão de pessoas que consomem do que as pessoas produzem, sabe? Então, eu não sei se vocês falaram disso. Que, tipo, existe uma coisa que tá tudo por trás, que é toda essa pesquisa que você faz, as suas referências, as coisas que você observa no mundo, que você coloca no seu mundo, as coisas que você cria ali, de pouquinho em pouquinho, para você colocar só uma parte disso no livro. E aí a pessoa... Aí, ó. Não vê nada. Nada de nada. Se tivesse lido mais, jogado mais RPG, tinha escrito melhor. Tipo, achei interessante alguém aqui fez. Que de Suikin, autoestima é algo fascinante mesmo. Exatamente. Obrigada. Eu não sei se vocês já viram aquele meme lá do Fuma Maconha e Fala Merda. Esse aí é o meme do cara que lê mangá da Jump e fala merda. Lê mangá da Jump e fala merda. Lê mangá da Jump e fala merda é ótimo. Cara, eu tava pensando esses dias sobre... Quando eu tava me preparando pra world building, eu tava parando pra pensar... Vocês já repararam que Matrix é um Isekai? Total, né? Se você Total. parar pra pensar, é assim. É um Isekai. Matrix é um Isekai, os caras vão pra um mundo fantasioso lá. Ai, meu Deus. Quase um Isekai reverso, né? Como se o cara tivesse no Isekai o tempo todo, e aí ele sai pro mundo real. Se você julgar que tinha muita coisa relacionada com Ghost in the Shell na época, acho que anime era uma coisa que... Era uma ideia. Os Wachowski curtiam. As Wachowski curtiam pra caralho. Então você está me dizendo que... Imagina... Pode falar. As Wachowskis pegaram tudo que elas amavam, fizeram uma pesquisa fantástica, assim, tipo, eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso. Vamos considerar essa parte de tudo e world building. Construíram um mundo, exato. A nossa criação, ela não existe sem repertório e referência. Uma das principais coisas que a gente aprende em publicidade é que não existe criatividade sem repertório e referência. Porque tudo que você acumula durante a vida, as coisas que você lê, as coisas que você assiste, as coisas que você ouve, as conversas que você ouve da sua avó, da época dela, das histórias do mato lá, onde ela morava, que tinha um lobisomem que assombrava lá, que tinha os fantasmas na casa velha, enfim, tudo isso faz parte, que entra no seu imaginário e alimenta a sua criatividade. Então a gente não queria... A gente estava falando ontem isso. Né? Até comentei sobre um livro que eu li há pouco tempo, que é o Hope como um Artista, que ele fala muito disso. Você vai, entre aspas, roubar das suas referências para criar algo novo. E não necessariamente você está fazendo uma cópia. Né? Tem uma frase de física que é: nada no mundo se cria. Tudo se transforma. Nada se cria. Mais ou menos. Você falou de história da avó, né? Eu e a Lígia, a gente fez um quadrinho há pouco tempo, que a gente nem publicou ainda. Foi uma história da avó dela, que a avó dela contava para ela, alguma coisa assim, algo de família mesmo. Da minha mãe. Eu escrevi um outro curto há pouco tempo, que o desenho ainda está trabalhando nele, que é uma história que acontecia quando eu era criança, porque tinha uma árvore na casa da minha avó, que ela falava que quem arrancasse uma folha dessa árvore, cortasse, machucasse a árvore, de noite recebia uma visita de uma mulher de branco, que estava ali na casa. E eu, como eu era uma criança muito boa, eu acabei zoando a árvore. Só que eu ainda me lembro que de noite, teve uma noite que eu acordei
e tinha um rosto, assim, na minha frente. E não era um rosto bonito. Que eu lembro que nessa noite eu gritei muito. E eu acabei fazendo um quadrinho curto com essa história, né? Então, até isso é a referência lá da história da sua avó, do que aconteceu com a gente, do que a gente vê, e te ajuda a construir o mundo. Não que aí tivesse um universo extenso nem nada, mas ainda assim é o que está ali no nosso entorno que ajuda a gente a construir. É muito disso que a Lídia estava falando, que a gente conversou ontem também. Seguindo isso, Sim. tem aquele lance também que não precisa nem ser consciente isso, né? Eu sou uma pessoa que eu sou notório por não lembrar das coisas. Eu não lembro das coisas. Mas eu sou um escritor. E como é que eu uso, então, as referências que eu tenho? Tem aquele lance de ficar no subconsciente, né? Você observa bastante. Você vê coisas acontecendo em lugares diferentes. Você consome materiais diferentes. Tem as suas vivências também. Então, isso às vezes não é nem consciente. Você coloca na sua história que você viveu isso. E não precisa necessariamente você lembrar que nem a história do Kleber. Ele necessariamente lembrou que ele baseou a história na lembrança dele. Mas não Não é necessariamente. porque eu nunca me esqueci mesmo daquela cara. Eu acho. É meio traumático, né? É diferente. Eu acho, Rob, que a real é que na maioria das vezes é inconsciente. Eu acho que é muito raro, às vezes, que a gente faz conscientemente, a gente usa alguma coisa do nosso passado ou do nosso repertório para construir. A não ser quando a gente tá falando, que a gente tava falando de Matrix, que as irmãs Wachowski... Não, sim, aí elas pegaram literalmente. Referências, e também o Tarantino, né? Tarantino também usa referência aí, o famosão. Então, não, Tarantino faz pra caramba. Quando não é o caso, eu acho que é o padrão, né? As pessoas pegam as coisas que acontecem em volta dele e colocam na história inconscientemente. Acho que é a experiência, né? É o que faz tornar legal, por exemplo, uma campanha de RPG ser boa ou não, tá ligado? Ter uma experiência interessante. É algo que seja significativo para as pessoas, né? Tanto no caso de quem escreve, tanto para o leitor quanto para quem está escrevendo. Isso faz parte do world building. Falando dos world building de vocês aí, eu tenho um world building que eu gosto também, que é o do Martin, né? O Martin, ele tem aí o famosão aí, ninguém fala mais do Game of Thrones, né? Mas tem o Crônica de Gelo e Fogo. E o Wild Cards também, que eu gosto. Wild Cards. Ele tem um jeito de construir ali bem minucioso, né? Porque ele mesmo se perde nas coisas que ele constrói. Então, tem tanta coisa que ele tem consultores, que são as pessoas que fizeram a wiki do Crônica de Gelo e Fogo lá. Fala, e aí, esse cara aqui, como é que eu fiz mesmo? E aí fala, eu fez ele, isso aqui, ele decidiu isso. Ah, tá, briga. Aí ele vai lá e coloca na história dele de volta. É tanta coisa. Cara, deixa eu falar. Sobre isso aí eu vou dar um exemplo, uma experiência que eu tenho, né? Eu sempre falo no meu círculo de amigos, que do meu círculo de amigos, das pessoas que eu conheço, das pessoas com quem eu já joguei RPG e tudo mais, eu sou a pessoa que mais conhece Tormenta, né? E teve uma vez que eu tava conversando, acho que foi com o Trevisan, em algum evento que a gente estava, e aí a gente estava conversando, aí chegou uma pessoa, começou a conversar e tal, a gente estava todo mundo falando de Tormenta, aí o Trevisan falou assim, não, porque aconteceu isso, isso e isso. O cara perguntou alguma coisa e o Trevisan, não, porque aconteceu assim, assim. Eu falei, não, Trevisan, não aconteceu assim, não. Aí ele parou, olhou pra minha cara, tá vendo? Eu nem lembro mais o que eu escrevi, pergunta pra ele aí que ele lembra. Show, vivo o autor, o criador do negócio. O confronto sabe mais do que quem fez, né? A gente fã... Isso. Vamos deixar o rapaz da moto passar primeiro. A gente que é fã, o pessoal que é fã, muitas vezes guarda muito mais coisa sobre a obra do que o próprio autor, sabe? O autor se perde muito. Isso acontece quando tem um reconhecimento, né? Quando o world building é tão bom, tão bem construído, que você tem essa conexão, aí sim você fala, poxa, eu tenho fãs, e os fãs vêm nesse universo, eles querem ser esses personagens, eles querem estar nesse universo, então, lembram mais do que eu. Tipo, você vê muito isso nas obras do New Game não tem tanta à toa. Tipo, realmente sabe? Não é à toa. Tem criação de uma comunidade, né? Você Exatamente. comenta isso de...
no RPG, no caso do Fã, Isso gera Tormenta, identificação, né? no caso do Tormenta, que nem o Azael no caso que o Azael tava falando, é ainda mais, não sei, tem uma camada a mais porque existe conteúdo saindo ainda até hoje. Tormenta é um negócio dos anos 90, né? Tormenta foi lançado oficialmente em 1999. Tá lá. Aí, ó. A O máquina. fã falando A também. máquina. Mas o primeiro suplemento de Tormenta, se eu não me engano, a primeira vez que saiu alguma coisa de Tormenta na Dragão Brasil foi em 94, 95, alguma coisa por aí. Ele não para. Homem É. incrível. Cara, eu tenho uma coleção de Tormenta ali, ó. Ali, ó. Né? Só livro de Tormenta ali embaixo. Eu não tô mentando, mas o negócio existe uma coisa que continua. Autoestima para outro nível. Olha, a gente tá tendo várias participando do chat, que legal. Ó, colonização nerd. A pessoal autoestima para outro nível. Acho que ainda o rapaz que acha melhor do que o Talking. Eu acho. Esses comentários você tá vendo na Comic Con? Tá na live da Twitch. Ah, eu não tô vendo. Tá na mesa. Na salinha da mesa também dá pra ver. É. Eu não consigo entrar porque eu não lembro minha senha. Olha só. Eu fiquei com preguiça de criar conta. Mas o negócio existe essa continuidade de Tormenta, é um negócio que o pessoal acompanha também. E é um outro nível, que no RPG, o pessoal deu essa abertura de os fãs criarem. Então, os fãs criam coisas para Tormenta. Eu acho que isso é uma coisa que desde antigamente tem, né? Mas é uma coisa que nos últimos anos... Não é desde antigamente, não. Isso é bastante recente. Então, beleza. Porque depois de um tempo, o Trevisan mesmo, ele começou a capitanear a Twitch lá do pessoal da Jambô e começar a fazer lives e coisas específicas com sugestões dos fãs que estavam acompanhando ali. Então tinha... Acho que o primeiro foi o Construir Monstro. O Monster Chef. O Monster Chef. Muito bom, né? Trocadilho. Mas é uma coisa que vem acontecendo e é possível porque é um RPG, talvez, não sei. Eu não consigo imaginar um outro tipo de mídia sendo tão dessa forma, assim, talvez videogame. Mas é um nível que o RPG ele se beneficia de ter essa proximidade da pessoa que consome com os autores, né? É porque a experiência de quem consome tá dentro do universo, né? O cara que tá jogando, ele se insere naquele mundo. Então, ele mais do que alguém que tá lendo, que tá, vamos dizer assim, tá vendo por uma terceira pessoa, ele tá participando. Então, ele faz parte daquele universo, ele ajuda a construir aquele mundo. Então, talvez isso gere uma identificação ainda maior, né? Sim. É uma coisa que ele normalmente já faz, né? Ele já cria coisas pro mundo. Jogando um RPG, você tá criando coisas. Você pode fazer coisas que estão ali, que os autores te deram, mas é muito, muito fácil você chegar e só mudar a coisa. Esse aqui eu quero que seja desse jeito, não desse jeito. Vamos ver como é que fica. Ou esse aqui eu vou colocar essa coisa aqui que eu não tenho no mundo ainda. Vamos ver como é que fica. E aí você vai mutando ali o mundo de uma forma que só tem na sua mesa e você fala, não, esse negócio aqui é legal. E aí você pode chegar e falar, essa coisa legal que eu fiz aqui. E outras pessoas... Oscilando aqui o sinal. Ah, tá oscilando? E agora? Ó, agora a Tormenta vai ter um espaço dedicado só para poder nós que somos fãs criarmos material, né? Olha só. Mas é uma coisa que demorou bastante para acontecer. Aconteceu agora por causa do Tormenta 20. Uhum. E aí vai ter, graças à campanha de sucesso, vai ter um espacinho para os fãs poderem mostrar sua criatividade e o quanto a gente gosta do cenário. É que nem aquele É o negócio primeiro de da fila lá. Cara, na verdade, eu pensei sobre isso durante muito tempo. E aí eu na real, eu cheguei à conclusão de que não vou, não. Pelo menos não por enquanto. Não vou me meter, não. Falar que eu fiz tem um negócio que eu tenho para produzir aí, para sair mais para frente, que eu coloquei no meu mundo de RPG, que era para Tormenta, hein? Não, eu tenho coisas escritas que era pra Tormenta e que eu já migrei pro Grimório. Eita. Deixa eu entrar, não. Não deixa entrar, não. Não, é o cachorro, relaxa.
Não, você é uma pessoa não muito boa, né? Não muito boas intenções. É a mulher de branco. Você não devia ter metido. Não, essa é só da casa da minha avó. Acho que não me acompanhou. Você acha? Mas é isso. Um exemplo dentro de world building aí. Eu citaria Dark Souls, porque eu gosto de Dark Souls. Eu acho que, principalmente porque ele foi um jogo que trouxe muita comunidade, tem um senso de comunidade muito forte. Então, seja pelo fato das pessoas quererem explorar possibilidades, seja para elas descobrirem coisas novas, mas justamente por não ter as respostas lá, que a comunidade se unia para tentar encontrar. Então, acho que o world building ele tem um quê de mistério, ele tem que ter um quê de mistério também, tá ligado? O Dark Souls é um ponto bem importante, porque é aquele lance da construção do mundo que você não consegue descobrir sozinho. Você precisa não tem uma da definição. né? Você precisa da comunidade. E aí fica ainda mais interessante, porque daí você pode definir qual é o que você acha que deve ser. Azael levanta a mão aí. Não, eu tava testando um negócio, desculpa. Tava só testando uma coisa aqui. Beleza. É que, na verdade, o lance do Dark Souls é que é um negócio que você precisa tanto da comunidade que a comunidade criou. Assim, o que eles chamaram de lore runs. Sim. Você já ouviu falar? Runs, que é tipo, você vai jogar o jogo do começo ao fim explicando a história. Então, nessa parte aqui, é isso que tá acontecendo. Tem lore, tem a famosona do Calibre Lordal, aqui no Brasil. Tem a gringa, eu acho que é a mais famosa que tem do Vatividia, né, Breno? Sim, sim. O Vatividia que é grandão. Tem o Lobos também que ele faz em live. O Vatividia faz vídeo no YouTube. Eu não tive coragem de jogar. Esse jogo aí. Porque. Faz assim, entra no canal do Calibre Lordal lá e procura Lore Run do Dark Souls. Você consegue acompanhar de boa. Eu também não joguei, joguei pelo YouTube. Eu joguei. Pra não dizer que eu não joguei, eu comecei o primeiro jogo, né? O primeiro Dark Souls. E aí eu morri. Porque eu fui enfrentar, acho que era um esqueleto. Era um esqueleto, cara. Era um esqueleto. É de propósito. E aí eu parei e disse... Morrer. Não, morrer é normal, eu entendo. Mas você dá 2 passos, achar um esqueleto e morrer, aí já é demais, cara. O começo de jogo tem que... Não, mas começo de jogo você tem que dar um respiro pro cara ganhar um nível, sabe? Pô, o bicho me matou com uma porrada. É que na real, tem caminhos no começo do Dark Souls, né? É tipo, você foi pro caminho dos esqueletos que não era pra você ter ido nesse caminho aqui no jogo ainda. Então, mas aí que tá. O jogo, ele dá pra você a possibilidade. Ele fala, ó, se você quiser ir, você vai. Você tem toda a possibilidade pra você. Então, mas vamos lá. Ele só não vai falar pra você. Esse é o caminho que você tem que fazer. Não, isso ele não vai fazer. Não, tudo bem. Ele não precisa me dizer qual é o caminho que eu tenho que fazer. Mas ele tem que dizer o seguinte, ó, esse caminho aqui, os bichos é mais pancada, amigão. Exato, mas ele fez. Exato, ele não fez. Não. Sabe quando você descobriu? Matou. Foi exatamente isso. Ah, claro, é assim mesmo. Você só descobre quando se lasca. Ah, vai se ferrar, rapaz. Sim, porque dentro da lore do Dark Souls, morrer faz parte da gameplay. Morrer é parte da definição do jogo. Não gostei dessa definição. A mãe, ela fala, não vai. Você vai e pode. Morra. Ele não chegou na bonequinha. Não cheguei. Cara, eu jogo World of Warcraft. World of Warcraft é um jogo que você mata os bichos muito fácil no começo do jogo. É muito fácil. Aí você acha, não, é um jogo fácil. Quando você chega ali pelo nível 50, a coisa começa a pegar de um jeito que você fala, caralho, cuzão. O que tá acontecendo, velho? O Kaique tá revoltado aqui, ó. Lascar, ficar morrendo. Mas é isso, cara. É isso. Sabe? É complicado. No WoW, por exemplo, hoje em dia tem raid que eu solo no WoW. Que eu faço sozinho. Eu vou lá sozinho e faço a raid sozinho. Porque eu tô num nível em que eu consigo fazer. Só que eu não ganho mais nada, entendeu? Eu faço a raid, mas não ganho nada. Não ganho XP, não ganho nada. Quer dizer, mas ganha uma coisa tão pequena que não influencia em nada na evolução do meu personagem.
Sabe um world builder que eu gosto? Tipo, vou falar o nome em português. Sabe? Universo. É Mario. Eu gosto de artes. E Mario Kart, se você for olhar, é tão gostoso de jogar e tem um universo tão legal. E é todo doido. É todo doido. Era isso que eu ia perguntar. Você... Tem um universo? Tem, o Discorra pior de tudo sobre é que isso. tem. Discorra E é sobre divertido isso. você de tacar casco no seu adversário e fazer o carrinho jogar. É bobo, mas é divertido. É ficar morrendo, mas é simplesmente ser explodido. Mas deixa eu fazer um questionamento. Deixa eu levantar um questionamento aqui. Se Mario tem um universo, e ele é um universo que existe e tudo mais, então, Mario Bros, o filme, faz parte do universo? Faz de algum jeito muito bizarro. Incrível que pareça. É o lado B lá. É aquele primo lá, aquele É o primo lado lá que indie. não sai do quarto, assim, então. Cara, é um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida, cara. Eu poupei meus olhos. Cara, é uma das piores. Eu tinha um canal que era o Coalizão Nerd. Desculpa, Kaique, eu precisei lembrar disso. Eu tinha um canal que era o Coalizão Nerd e eu tinha um quadro chamado Puro Ódio, que era onde eu e o rapaz que fazia comigo, né? A gente pegava filmes que a gente achava muito ruim, a gente reassistia, porque a gente se odiava, né? Eu me odeio até hoje, na verdade, eu ainda faço essas coisas. E a gente reassistia coisas que a gente odiava pra gente falar mal. E a gente falou de Mario Bros. E o Mario, a gente já fez um react, a gente gravou enquanto a gente assistia. Cara, é muito ruim, cara. É muito ruim. É muito ruim, cara. E ele é ruim em camadas, assim, sabe? Ele não é só ruim, assim, aquela pancada de ruindade. Ele é ruim em camadas, assim, sabe? Ele tem níveis. Só pra você ter uma ideia, o Luigi é sobrinho do Mario no filme. Por que a gente tá falando disso, né? Eu não sei. Culpa da Rafaela. A gente tá chegando no nível do legal do fanfiction Mario. já. Porque alguém falou que Mario tem um universo compartilhado aí. E eu quis trazer essa lembrança aí de que se existe um universo compartilhado, Mario Bros. O filme faz parte desse universo. Aceitem, fãs de Mario. É uma daquelas terras esquecidas do multiverso, assim, sabe? É tipo isso. É a Terra... Por quê, velho? O multiverso tem 52 terras. Esse Mario Bros. Ele faz parte das 58, por aí. Já não entrou na conta, né? A terra negativa, né? Questionamento aí. O que vocês acham sobre fanfiction de world building? Criação de coisas De cabeça na frente. Peraí, Breno, você já repete. Mas é que o Kaique falou uma coisa muito boa. No filme, os Koopa Troopers, eles são grandões e eles têm a cabeça pequenininha, tá ligado? Bem pequena, assim. É que eles vão pra academia. Será que eles têm as pernas de corneto? É verdade, eles têm as pernas de corneto, porque as pernas também é pequenininha. Eles são corneto, verdade. Olha, não pode dizer que isso não foi divertido. Vai lá, Breno, fala o que você ia falar, Breno. O que vocês acham de fanfiction? Fanfic? De fanfiction. Pra construir cara, o mundo. Coisas no mundo de outras pessoas. Eu não gosto. tenho nada contra. Eu acho que é uma forma da pessoa praticar a criatividade dela. Ela tá praticando ali dentro de um mundo que ela já tem afinidade, né? Ela já conhece, ela vai criar coisas novas para aquele mundo. Né? Então, é uma forma dela praticar a escrita, praticar a criatividade, quem sabe lá na frente criar algo próprio, autoral dela. Eu gosto porque eu já escrevi muita fanfic. Já escrevi fanfic de Harry Potter, já escrevi fanfic de Cavaleiros do Zodíaco, já escrevi fanfic de... Vai tomar no seu cu. Já escrevi fanfic de Tormenta. De Tormenta, nossa, é que Tormenta é mais difícil chamar de fanfic, porque como é um RPG, o que eu escrevi foram aventuras que acabaram se tornando romances que eu tava escrevendo, contos e tal. Mas é uma fanfic, né? Porque não fui eu que criei o universo. Então, já escrevi Record of Lodoss War lá, né? Tipo, um negócio assim. Exato. Plays. Isso. Então, eu gosto pra caramba de fanfic. Eu acho que fanfic é válida, sim. Então, eu tentei escrever
mas não rolou. Mas eu gosto de ler. Eu entro no... Ai, agora esqueci o nome daquela... Tumblr. E é Tumblr. tão gostoso. E É um lugar perigoso. É um lugar perigoso. Não é mais não. Tiraram a pornografia, não é mais perigoso não. Eles tentaram, mas não conseguiram. Ainda tem pornografia no Tumblr? Eles tiraram a pornografia, era só pornografia. Eu acho que você só parou de buscar. Não, é que eu só usava o Tumblr pra ver pornografia. Zoeira. Pegou. Ai, meu A Deus. Lígia até sumiu ali. depois. Mas é que aparecia muita pornografia no Tumblr, mano. Até quando você não queria, sabe? Você tava de boa rolando o feed. Sim, era Pá, isso. tetas. Aí você fala, caralho, mas nem tava procurando por isso hoje, mano. É um bom lugar pra coisa de fanfic mesmo. E pra coisa de RPG também, tem RPG de texto lá no Tumblr. Não, e antigamente, eu não sei agora, Lígia, mas antigamente era uma fanfic pesada. Era uns negócios bem sexual. Era uns negócios bem, tipo, hot. Quente. Era horrível, era bem desconfortável, assim, que você falou. Desconfortável, é uma palavra aí. Mano, os caras, as minas, era principalmente mina. E sabe o que é pior? Eram umas minas que escrevia, mano. Não eram uns caras, tá ligado? Eram umas minas, mano. E as minas escreviam uns negócios e descrevia, igual o Rob descreveu uma cena no Dodori. Acho que o Rob andou lendo muito Tumblr. Então é bom. Tem uma cena no Dodori que, meu amigo, eu fiquei olhando assim e falei, caralho, o Rob escreveu isso, ele tava... Olha... Eu falei, acho que eu vou parar de revisar por aqui. Mano! Eu falei, não quero mais escrever o prefácio desse livro, tô de boa. Não pode pular, hein? Tem que ler tudo. Eu não falei nada, Kaique. Eu não falei nada não, doido. Só falei que é uma cena muito boa, calma. Bem escrita. Relaxa, editor. Então, mas ainda tem, só que é menos. Mas é um lugar que... Depois dessa eu vou até entrar no Tumblr. Tipo, é um lugar que quando você entra, você encontra vários exercícios de escrita, e aí você fala, poxa, interessante isso. E é um lugar onde os universos se expandem, né? Tipo, o universo que você gosta se expande. E aí tem coisa ruim, tem coisa péssima. Mas tem coisa muito melhor até que o original. É bom isso. Tem aquele Wattpad também, não tem? Não tem aquele Wattpad também que o pessoal usa muito para escrever? Wattpad? Ali o pessoal passa bastante coisa. Eu acho que em algum momento da minha vida, lá na época da Conexão Não Tinha, eu coloquei alguma coisa lá. Que eu tô usando ele agora. Provavelmente minha conta já foi excluída, mas... Cara, eu tenho lá no Wattpad, quer ver? Deixa eu ver se eu ainda tenho acesso ao Wattpad. Aqui. Eu tinha no Wattpad, eu tinha muita coisa escrita. Eu tinha muita coisa escrita no Wattpad, mas eram coisas que eu não tinha coragem de mostrar pra ninguém. Aí eu escrevia lá e deixava lá. Eu tô tentando acessar aqui pra ver se vai. Pra ver se eu ainda tenho algumas coisas. Vai falando aí que eu vou achar aqui. Eu tô postando o link da live aqui pra uma pessoa, mas eu também tô usando o Wattpad pra justamente fazer uns negócios primórdios. De coisa de live lá. Eu jogo no Wattpad, é um bom lugar pra... É verdade. Obrigada aí. Tipo, é que nem tipo outro Candy Crush. Qual é o objetivo de Candy Crush?
simplesmente salvar o mundo 2. Divertido. É sério? Faz Tem um sentido. objetivo? Tem, gente, Você achou que era só ficar juntando balinha? Eu achava que era só ficar juntando balinha. Mas esse É, tipo Overcooked salvar o também, mundo né? doce. É baseado num jogo real que não, veio antes. Overcooked é passar raiva. O objetivo é você passar raiva mesmo. O Overcooked começa com, sei lá, não, vai vir um bichão aqui, vai destruir o mundo e tal, e aí vem o Rei Cebola, que te rebobina no tempo, fala, ó, vocês vão ficar bons agora da cozinha. Vocês aqui, ó, sem palhaçada, hein, pra derrotar esse bicho aí. E aí, eles vão fazendo, aí tem a historinha deles passando pelos lugares, tá, os tipos de cozinha diferentes. Tem uma historinha também, pô, como não? Tem historinha, tipo, e nesse universo faz todo sentido você, tipo, destruir o... É um jogo simples, mas o universo faz sentido. E aquele caos... Tipo, às vezes os jogos simples, eles têm mais world building do que os jogos complexos. É incrível isso, se você para pra pensar. Outro, Fruit Ninja tem um world building interessantíssimo. Tem. É só você cortar fruta, né? Esse, E, tipo, é simples. Você está no dojo treinando pra ser... É pra caramba. E sabia que dá pra cortar fruta com uma espada? é isso que dá você pular o texto do joguinho e ir direto para as fases. Mas é uma coisa de proposta também. Você tem que entender por que você tá fazendo aquilo. O seu world build tem que combinar com o produto que você tá fazendo, né? Vocês Tem que combinar com o produto que você tá fazendo world build também. Não adianta você... Gente, eu tenho uma isso historinha de... RPG. Fala aí. Eu tenho uma historinha de vampiro aqui, gente. Ele brilha ou não? Na Wattpad. Olha só. Tem uma historinha de vampiro que eu escrevi aqui, ó. Lá eu tenho uma historinha de delinquência. Que eu nunca terminei, tá aqui. E tem uma de Tormenta também, mano. Meu Deus! Eu não sabia disso. O link, jogar Tormenta para o mundo. É. Caralho, o de Tormenta tem 6 capítulos. Meu Deus! Não lembrava disso, né? Não lembrava Caraca, disso. Tá com a nota de 50 ali, ó. Caramba, que coisa, viu? Vou mandar o link aqui pra vocês. Vou mandar o link aqui pra vocês verem meu Wattpad. Cadê o meu perfil? Como é que eu mando o link do Wattpad? Joga no link da Twitch. Aí todo mundo vai ver suas historinhas de vampiro. Vou mandar um aqui também. HTTPS Meu Wattpad, tô mandando aí pra vocês. www.wattpad. Deixa eu ver quantas pessoas estão vendo nossa conversa. 11 pessoas estão vendo nossa conversa. É, cara. A gente já bateu um recorde de ontem, hein? Pessoal, Olha Verdade. quanta interação aqui Já no passou. seu Eu chat. fiquei- o pessoal demandou aí, mas tinha mais gente. Acho que a gente bateu 16 Tinha umas pessoas. 14 pessoas. Caramba! o meu aí também. Vamos lá. Ó, no canal do Grimório de 10, hein? Quem quiser clicar no link também, seguir. Ó, um world building que eu gosto bastante, vocês tendo preconceito ou não, é One Piece. Não, tem que falar de One Piece. Ah, não. One Piece não. One Piece Eu sabia que tinha alguém que não ia gostar. One Piece Mas é uma não. puta de uma construção One de Piece, sim. universo. Aí você pensa que era uma história que tinha um plano de durar 5 anos, o bagulho tá aí há 20 anos, porque cada vez mais o cara foi expandindo o universo. E quer queira, quer não, ele trabalha muito bem o universo, o autor. Você pode ter suas ressalvas, mas... Não, eu vou dar minha opinião sobre o One Piece. Eu acho que o One Piece, agora falando bem sério, eu sempre falo de One Piece zoando, brincando e tudo mais, mas dessa vez eu vou falar sério sobre o One Piece. One Piece é uma história que toca sobre temas muito importantes, eu acho que isso é inegável, não tem como discutir isso. Sobre a qualidade da escrita do Oda, eu
tem um problema, assim. Eu não acho que a qualidade dele se manteve nesses anos todos. Eu acho que ele se perdeu durante o caminho várias vezes. E One Piece sofre do que todo shonen sofre. Shonens muito longos. Que é ciclicidade. One Piece é cíclico. Ele conta uma história, aí ele amarra aquela história, e aí quando ele vai contar uma outra história, ele começa do mesmo começo da outra. E aí ele segue um mesmo padrãozinho de contar a história. Aí tem gente que fala assim, mangá é bom porque tem começo, meio e fim e tal. Mas mangás muito longos, além deles não... Eles têm vários começos, meio e fins, só que eles se repetem. Né? Eu não vou opinar sobre Hajime no Ippo, porque eu não li. Você vai pegar DC e Marvel, é isso. Exato. Eu não estou negando isso. É pior ainda porque é reboot atrás de reboot, né? Eles não estão nem seguindo algo linear. Só que vamos lá. Existe uma diferença quando você está fazendo isso, no caso de Marvel e DC, porque quando você rebuta, são novas histórias que são contadas, literalmente. Tirando o Batman, que é realmente uma coisa... O Batman é cíclico. Isso me enraivece muito. O Batman é muito cíclico. Ele é realmente a mesma história sendo contada todas as vezes. Né? Os outros, o Batman e o Superman, que é muito próximo. E quando tentam sair dessa ciclicidade, os próprios fãs ficam putos. Eu gosto muito. Eu gostei dos 952, por exemplo. Quando fugiu muito dessa ciclicidade aí e tentaram fazer coisas novas, sabe? Gostei pra caramba. Mas eu não nego que existe ciclicidade no que eu gosto também, não é isso? Eu tô só falando que os fãs... Aí, tá vendo? Fã de One Piece já vai vir dizer que não tem. Não é de One Piece, não. Não é de One Piece, não. Vai, Marvel DC. Vai, fã de One Piece. Fala, fã de One Piece. Eu não vou falar de One Piece, pô. Eu tô te zoando, vai. Tô te enchendo o saco. Presta atenção. E o fã de Naruto. Ih, olha lá. Virou otaku agora. Virou otaku sujo aí. Quero me misturar, não. Vai, otaku fedido. Olha lá, se liga. Marvel e DC tem esse lance de, às vezes, ser ciclo, principalmente o Batman. Mas tem uma questão que as obras japonesas, assim, no geral, a gente tá falando aqui de Jump e tal, não tem que autores diferentes. Tem autores que vão ser medíocres e fazer histórias ali, mas tem autores que são... Caramba, mano, olha essa história desse mano aqui. Tem um lance de Demolidor aí, Não, isso Marvel e DC tem mesmo. É o nome daquele cara que fez o Demolidor com... Tá falando do Mark Millar? Não, Mark Millar. Qual a saga? Mark Millar é famosão, mas tudo bem. Qual é a saga? Justo. É um negócio do começo dos anos 2000, eu não lembro. É um que ele teve a identidade revelada. Faz um tempo já, que acha meio realista. Ah, tá. Eu acho que é do Millar essa daí. É do Millar? Sim. Eu acho que é do Millar. Olha só. É um desses caras aí, nível Millar. Você tem o Visão recentemente do Tom King, né? Agora, nossa, Tom King é excelente. Então você tem como... Você oscila na qualidade, mas essa oscilação vai trazer coisas ruins, vai trazer coisas... Caramba, olha isso aqui. Histórias fora da curva. E a mesma pessoa fazendo do começo até o fim vai manter o nível... Eu acho que a história que você está falando é a do Frank Miller. Frank Miller, não. É mais recente, é bem mais recente. É bem mais recente, né? Porque assim, tem o Diabo da Guarda, que foi escrita pelo Kevin Smith. Mas... eu gosto um pouquinho de Demolidor. Demolidor é bom. Demolidor tem uma história muito boa. E aí, essa é uma coisa que você não vai ver em shonen, principalmente. Uma história de visão do Tom King. Não vai. Uma história longa o cara tem que amarrar de alguma forma, né? Porque se ele deixa cair muito também, toda história longa tem altos e baixos. Não tem como você evitar. Não tem. Marvel e DC, Marvel e DC é o que mais tem a participar. Tem umas histórias. Por exemplo, eu sou fã do Lanterna Verde. Fanático pelo Lanterna Verde. Então a gente teve anos de coisas muito boas saindo do Lanterna pelas mãos do Geoff Johns. E aí, teve alguns altos e baixos depois que o Geoff Johns saiu, mas aí veio um cara que eu gosto muito, que é o Grant Morrison. Eu gosto muito do Grant Morrison. E aí ele foi escrever uma saga pro Lanterna. E é uma das piores coisas que eu já li na minha vida. E olha que eu já li muita merda. Foi uma saga recente do Lanterna em que ele...
Mano, é uma viagem tão louca, mas acho que o Grant Morrison tava tão drogado quando ele escreveu aquilo que eu não sei, sabe? É muito ruim, cara, é muito ruim. E ele começa com uma proposta legal, que é tipo, é o Jordan fazendo um trampo de infiltração, de espião mesmo, sabe? De trabalhar infiltrado e tal, numa organização que tá crescendo e tal. Só que do nada, a coisa vira de um jeito e vai por um caminho. Aí, falando de construção de mundo, ele vai construindo um mundo de surrealidade e de atravessar de dimensões, e que depois não era aquilo, e aí era aquilo de novo. Mano, é muita droga. Mas aí tem um negócio que o pessoal fala do Grant Morrison, que ele é o guaxinim do Alan Moore, porque o Alan Moore faz esse negócio aí, ele faz direito. Não, o Alan Moore sabe fazer. O Alan Moore sabe usar drogas, entendeu? O Grant Morrison é o guaxinim que leva essas ideias aqui. Várias realidades? O Alan Moore sabe usar droga, o Grant Morrison não sabe usar drogas. Mas aí tem voltando ali pro One Piece, porque ele tem uma vantagem nisso, que é tipo, o mesmo cara, ele planta uma semente ali atrás, e quando ele colhe essa semente lá na frente, é o mesmo cara fazendo ali no planejamento, ele tem, né, esse payoff. Nisso o Oda trabalhou muito bem. Coisas, por exemplo, que o cara de Naruto não sabe trabalhar muito bem. Ah, sim. E o cara de entregar e que o cara, né? Isso, e que o cara de Bleach também não soube trabalhar. Porque, por exemplo, Bleach é um mangá que é consideravelmente longo, não é tão longo quanto One Piece, óbvio, mas é consideravelmente longo, e Bleach é um mangá que tem um primeiro arco muito bom, só que o segundo arco em diante, ele se perde, ele começa a se perder, ele começa a viajar numas paradas muito sem noção. Sabe aquelas obras que você fala assim, o cara tá escrevendo só porque estão pagando? É mais ou menos isso, né? Só porque ainda estão injetando dinheiro? Bleach devia ter acabado quando acabou com Aizen. Não, cara... E ficou ali. Bleach tinha... muito antes. Bleach tinha que ter acabado quando o Aizen fugiu pro Recomundo. Era pra ter só mais uns 10 capítulos, só eles indo atrás no Recomundo e matando o Aizen. Mais quando nada. Transformaram ele na borboleta, o negócio ficou... Sabe, aquele negócio dos espadas, do não sei o quê. Ah, mano, aquela saga do Recomundo é horrível. Aquela parte das espadas, coisa. Nossa, deu... É que o Bleach, na verdade, ele passou uma linha, ele cruzou uma linha. Existe uma linha na Jump, que é, se você ficar aqui, ó, no bottom 4 aqui, vamos cortar você. Mas em algum momento, não sei o que aconteceu, então não, o Bleach está acima disso. Ele pode ficar aqui, ó, se um lixo for, os caras falam, não, tira esse negócio daí, e os caras continuam. Cara, Bleach só acabou porque o Tite Kubo falou, não quero mais. Não é isso. Quero mais. Ele cruzou a linha do bom senso da Jump. Porque a Jump é só você ver, ó. Dragon Ball tá aí, ó, até hoje. É uma bosta. Dragon Ball é uma bosta. Não, a proposta é outra. Não. Dragon Ball não quer te contar uma história bem amarrada. Não. E é isso. Vai lá, Dragon Ball. Lá vem o DBZ, ó. Dragon Ball com Goku pequeno é divertido pra cacete. É muito bom, é uma diversão muito legal. É engraçado, tem seus problemas, vamos ser realistas aqui, tem seus problemas, mas é muito engraçado e é muito divertido. Não tem problema não. Agora, quando começa Dragon Ball Z, começa a perder completamente aquele sentido engraçadinho, aquela comédia bobona que era... Tinha luta, mas a proposta era muito mais humorística, e aí ele começa a ser uma sequência de luta sem o menor sentido. E foda-se, e é isso. E vem até hoje. Porque Dragon Ball Super... Dragon Ball Super, eles simplesmente pegaram o Dragon Ball Super e falaram, olha, Dragon Ball Z era basicamente luta e era isso, né? Com um pouco de roteiro. Dragon Ball Super a gente só vai botar luta. Esquece o roteiro. Não precisa. Não precisa nem de balão de fala. Se você não quiser botar balão de fala, não precisa colocar. Olha o cheiro da revolta. Ah, cara, Dragon Ball é muito chato, mano. Dragon Ball é muito chato, gente. Pelo amor de Deus.
Vamos voltar. Eles Vamos voltar pro tema, vai. todas as narrativas. Mas uma coisa que eles são bons, todas essas coisas, o universo. Então, os autores, eles se perderam na narrativa, se perderam. Duraram demais. Mas o universo funciona. Vocês perceberam Te falar que mesmo Bleach, que o pessoal fala muito mal, eu não acompanhei muito Bleach, mas até o conceito das coisas eu gosto. Tipo, esse Recomundo. Não, esse cara lá meio fala espanhol. Tal, Mas depois de um tempo, para de fazer sentido o world building. Para realmente fazer. Cara, ele diz. Chega um momento de Bleach, que na construção, ele diz que os Quincy não morreram. Que os Quincy criaram. Os Quincy estão presos numa dimensão paralela. Mas é que, né? Sabe, tipo. Ele começa a desconstruir o próprio universo que ele criou. E isso é um erro de narração. De narrativa. Porque a gente nunca teve uma iniciação ou uma. Ele nunca deu pra gente um fundamento de que existiam dimensões, entendeu? Ele nunca criou isso, ele nunca inseriu isso. Ele só jogou do nada e falou, toma aí, ó, aceita aí, é o que eu tenho pra vocês. Aceita, O Breno não tá falando nada porque ele é fã de Bleach, ó, tá vendo? Ele tá caladinho porque ele é fã de Bleach, ó. Não dá. A única coisa que eu gosto de Bleach é do joguinho de PS2. Tá certo. Correto. Eu gostava do Leãozinho e ele simplesmente... Alguma hora que ele some. De quem? O Leãozinho era a alma O Quero. substituta. O Quero. O Quero não. Quero da Sakura. Eu conto. Ah, o Quero é da Sakura? Como é o nome do Bleach? Deixa eu ver aqui o nome. Ah, o Kon. Verdade, Kon. O que eu tô falando? Não, mas então, se não tinha um conceito de dimensão, explica pra mim, que eu realmente não ligo muito pra Bleach. Mas qual é do Recomundo, então? Não é uma outra dimensão? Funciona assim, ó. Existem 3 planos. Existem 3 planos. Que é o plano da Terra, o Recomundo e o plano da Society. Certo? É como se fosse Terra, Céu e Inferno. Mais ou menos isso. É isso. Eram esses 3 planos. O que eles dizem é que os Quincy, o que ele diz do nada, é que os Quincy, é como se os Quincy tivessem criado um plano pra eles. Do nada, eles tiraram atravessaram a quarta parede ali. Eles tiraram do Toba um plano e entraram. Eles tiraram e entraram no plano. Cara, eu imagino que ele não deu nenhuma pista disso em lugar nenhum, né? Não, nada. Essa é a questão. Ele trabalhava o protagonista, né? E mal pincelava um antagonista ou um outro personagem ali de apoio. Então ele acabou não trabalhando o mundo e ele joga coisa ali, tá, eu quero isso, toma. É isso, ele nunca deixa uma ponta solta atrás pra pegar lá na frente. Ele não deixa a ponta solta, ele cria uma ponta do nada. Ele tira a ponta do toba dele e fala, olha só, um cliffhanger pra vocês. Aí você tá... Uma emendazinha básica ali. Mas de onde vem esse cliffhanger? Você tirou ele de onde? Ora, Robin. Robin, de onde você tirou esse escudo? Exatamente. Ai, caralho. Não, cara, mas Jojo é ruim pra cacete, cara. Jojo é muito ruim. Acho que nesse sentido... Olha, nunca assisti. De verdade, nunca tive vontade de ver. A Lídia tá defendendo o Jojo? Nos episódios, você fala assim, nossa... Eu estou me forçando a passar a barreira do primeiro Jojo, da primeira parte lá. É só pelo sentimento do cara misturar moda com Hokuto no Ken. Só. Cara, eu assisti 3 episódios de... A história é uma bosta. Eu assisti 3 episódios de Jojo, porque eu venho de uma época, quem aqui me conheceu por causa do VideoQuest sabe disso, eu venho de uma época em que a gente assistia 3 episódios de um anime e dava a nossa opinião sobre aqueles 3 episódios. E
e se a gente ia continuar assistindo ou não, né? E aí eu fui assistir 3 episódios de Jojo. Eu falei, não, vou assistir 3 episódios. Eu assisti o primeiro e eu já não queria assistir os outros 2. Eu não queria, eu simplesmente não queria. Ele mata o cachorro. Eu sei lá, eu não lembro mais. Eu assisti lá da primeira, acho que foi uma das primeiras temporadas que tinha. Não, é um primeiro. Acho que foi no primeiro episódio, né? Então, É no primeiro episódio. Mas é o que eles Enfim. falam. Eles vão falar que. Não, mas depois fica bom. É tipo a desculpa do One Piece. Depois do. É a desculpa do One Piece. Fica bom. Cara, o problema é que o One Piece ele realmente tem uma coisa que conecta com a outra e tal. Isso. O Jojo não tem. Ele simplesmente rebuta o negócio. Faz Cara, o que quer. eu não tive coragem. Eu assisti o 3º episódio na força do ódio. E aí eu falei, não vou mais. Eu me odeio, mas não é esse ponto, gente. Não é esse ponto. De hoje pra mim, eu falei, não, vou ver essa primeira parte aqui. A segunda acabou, vou ver essa primeira parte. Aí quando eu pensei que tava acabando, os caras começaram a jogar futebol americano. Eu falei, não é possível. Não. Não. E aí eu larguei mão. Tava acabando, virou Capitão Tsubasa, né? I shoot 21. Eu falei, não é possível isso. Eu larguei mão. Olha lá o Kaique. O Kaique, já me disseram isso aí, Kaique, de One Piece. Não, porque você tem que assistir 20 episódios de One Piece pra ficar bom. Aí eu falei, caralho, eles passaram 10 episódios só me apresentando personagem. Eu já não aguento mais me apresentar personagem, mano. Pelo amor de Deus. Pode falar, eu sou simples. Eu gostei de One Piece desde o começo. Eu também. Não sei. Eu demorei pra ver. O negócio não fez sentido pra mim, na verdade. Se você não gosta... Eu tô num projeto secreto aí pro começo do ano e eu tô tendo que ler One Piece. E aí, eu tô lendo, mas tá complicado, cara. Tá muito complicado. Eu comecei a ler, obviamente, de onde eu tinha parado. Eu tinha parado no volume 5 do mangá. Eu também não acho essa obra-prima definitiva. Eu gosto, E aí eu eu tô também gosto de One Piece, mas não é definitivo. Acho que exatamente o problema que o Asa citou. Assim. Eu li tipo 600 capítulos de One Piece e eu sentia que a história simplesmente não ia pra lugar nenhum, porque ele simplesmente ficava reciclando o que ele já tinha feito. Ele fica dando voltas, é complicado. E assim, eu nem boto a culpa no Oda, sabe? Eu boto culpa no sucesso que o One Piece fez e que a Jump quer sugar até onde der, entendeu? Sabe? Ela quer continuar sugando. E o Oda quer continuar ganhando dinheiro, é isso. Eu acho que ele faz um negocinho aqui e avança um pouquinho. Aí ele vai lá, faz todo o ciclozinho do negócio e avança um outro negocinho, um pouquinho. Exato, ele vai avançando. Ele faz 100 capítulos e ele avança. Desses 100 capítulos, 10 capítulos é avanço de história. O resto é só encheção de linguiça. É só tipo, temos que salvar o país tal porque tá em guerra, a gente tem que salvar. Mas aquilo não vai colaborar pro objetivo final do Luffy de uma forma efetiva, sabe? Por exemplo, agora eu vi uma cena agora, acho que é dos mais recentes, que é ele gritando que ele se sente uma piada por querer ser o rei dos piratas e ele não consegue nem salvar uma pessoa, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, se foi spoiler pra alguém, desculpa, viu, gente? Não é, mas eu não lembro. O One Piece entrando em desconstrução. A desconstrução de One Piece, olha aí. Chegamos lá. É o Oda falando, olha, seus trouxas, vocês leram até aqui, mas o cara tá reclamando que nem ele consegue sair do lugar, caralho. Exatamente, Posso terminar? Posso terminar One Piece? É isso. Posso terminar One Piece, por favor? Posso agora? É isso. Gente, eu acho que a gente já passou do nosso horário, né? Porque daqui a pouco tem outra live aí da Lígia. Tá dentro do time ainda. Tá, vamos matar essa história de world building, hein? Vamos falar assim, o que cada um aqui já criou, vai. Eu acho que é uma boa, né? Acho que é uma boa. Eu vou falar pelo Grimório primeiro. Eu vou falar pelo Grimório aqui, depois eu falo por mim mesmo. Mas eu vou falar pelo Grimório e aí os outros 3 aí do Grimório podem opinar. A gente tem alguns mundos que a gente criou, né? A gente criou alguns mundos aí já, que a gente pretende lançar dentro em breve. Dentre eles, a gente tem o Brumas de Sangue, que é uma criação exclusiva do nosso amigo Robert Reis. A gente só dá pitaco, mas a construção é toda dele. O world build foi todo dele. A gente tem o Neo Noir, que é uma criação do nosso querido amigo e editor-chefe Kaique. Que também é uma criação dele e também a gente só dá pitaco também.
E muito pouco também, na verdade. A gente tem o Legado das Cinzas, que é um mundo que a gente criou e que a gente tá... Olha lá, o Kaique tá solicitando 4% de criação do mundo de Brumas de Sangue, viu, Rob? Ele criou Brumas de Sangue, ele criou o D ali no meio. A gente tem Legado das Cinzas, que foi meio que uma ideia, acho que do Rob e do Kaique, e a gente desenvolveu juntos depois, eu, Kaique, Rob, Fernando e Eric, e o Breno também entrou depois e meteu o bedelho. Claro. Desenhista metendo bedelho em criação de mundo, não sei porquê também. Tem, eu não consigo, não. É pra ficar fácil de fazer depois. Não, é que assim, os caras não têm um pensamento da engenharia do bagulho. A hora que eu tenho que desenhar, aí a gente tem que resolver o problema de maneira visual, entendeu? É verdade, isso é verdade. Aí é dar 10 passos pra trás aí, vamos ver como é. E agora, como é que faz esse negócio aí que você pensou vira realidade? Não tem como. Cara, a gente criou um monstro que ele é... Como é que fala? Como é que o pessoal fala do Cthulhu? Ele é... A gente não consegue descrever ele. A gente não consegue descrever. Ele é Aí o Breno, tá, se você não consegue descrever, você quer que eu desenhe como, seu arrombado? Esse é o feeling. É só silhueta, só. Então a gente tem aí o Legado. Os dois primeiros, Neo Noir e Brumas, são cenários de RPG em essência. O Legado a gente começou como um cenário de RPG, mas a gente decidiu transformar ele em um cenário de romances, por enquanto. Pode ser que mais pra frente a gente decida novamente trazer ele para o RPG de novo, mas ele vai ficar num cenário de romances por enquanto. E cada um dos autores vai trabalhar, por enquanto. Cada um dos autores vai trabalhar do seu jeito. Para de falar por enquanto, Rob, pelo amor de Deus. A gente entendeu. Vai lá, por favor. E a gente vai trabalhar, a gente tá trabalhando, né? Já eu, pelo menos, estou trabalhando em Legado das Cinzas. E por enquanto, do Grimório, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? De mundo? De mundo? Tem coisas mais incipientes aqui e ali que não tem, eu acho que nem compensa falar por enquanto. Não, mas de construção de mundo, assim, de mundo expando, assim, grande? Tem mais coisa, Eu tô por fora de tudo mesmo. É mais pra frente. É que você não tá no grupo. Eu não tô no grupo, né? Eu não tô no grupo. A gente conversa muito no Facebook, sabe? Eu não tô no grupo, pois é. Tô no grupo. O marketing não tá no grupo, tá bom. Não, mas eu te falo depois. São as coisas que você sabe também. É só coisa que não fala muito porque não é coisa pra agora, sabe? Então, Quero mais papo com vocês, não. tá bom. Então, acabou o Grimório aqui. Grimório acaba de ser dissolvido. Terminamos. E é tudo culpa do Kaique. Exatamente. Vai, Rob, fala aí sobre suas criações. Bom, tem o Brumas de Sangue que está saindo, que é basicamente, olha só, eu também gosto muito de Tormenta, então como se Tormenta encontra Soulsborne encontrando Magic the Gathering, tem até essa mistura ali louca de coisas. No mundo de RPG, assim, você pode pensar um pouco mais tradicional, fantasia, mas um pouquinho mais darks, ali, um pouquinho mais gótico no sentido de gótico suave, né? do que Tormenta e tal. Com uns twists ali na parte do RPG, onde tem mais twists. Mas é um cenário, assim, tem um pouquinho de... eram deuses astronautas. Então, pessoas criando universo ali, seres super poderosos, criando dimensões, enfim. Basicamente isso. É um lugar para você jogar, que vai ter coisas assim, que você consegue reconhecer de outros lugares, de mídias famosinhas, e aí você vai, eu quero jogar num lugar mais Europa medieval, quero jogar num lugar mais deserto. Tem lá, tem vários lugares diferentes para você se divertir. Mas eu tô criando também um cenário de... Como é que eu explico isso? É de super-heróis, mas é de super-heróis também darks, porque eu sou darks, né? Sou trevoso. Então, tem que ser um negócio assim, meio Constantine. Eu ia fazer uma piada, mas podia ser muito mal interpretada a minha piada. Então, não faça. Eu tô pensando aqui se eu faço ou se eu não faço. Porque eu sou da mesma classe, então acho que eu posso fazer. Não faça.
Por que não, Lígia? Eu acho que eu sei o que é, é melhor você não fazer não, hein? Eu já entendi a piada. Eu também. Eu sempre fico assim, ó. O departamento de vai dar merda aqui, ó. O jurídico não deixou passar. A Vai. prevenção de acidentes. O jurídico não permitiu. Depois que a gente sair do ao vivo, eu faço só entre nós. Faz a piada para o É isso. Mas esse é um dos que estão mais incipientes também, esse de super-heróis, assim, meio Constantine. Essa parte de super-heróis do mundo místico. Né? Tá mais incipiente, vai demorar pra sair coisa dele. Tem outros cenários também, coisas mais... Eu sou uma mente meio inquieta. Então toda hora eu tô criando coisas que vão sair pelo Grimório também. O Rob, ele vive em constante diarreia mental. Exatamente. Então eu tenho uma ideia, eu já fico, não, por que uma ideia nova? Deixa eu só terminar as coisas que eu já tô fazendo, pelo amor de Deus. Então... Mas eu te entendo. Meu bloco do Keep, ele já tá sofrendo comigo já. Porque eu sonho com as coisas, eu acordo, eu já corro pra anotar porque eu esqueço depois. E é pior ainda. É foda, né? Então é isso. Tipo, você fala um gênero aí. Sim, eu tenho uma história nesse gênero aí pra sair. Então é isso. Mas não. Como já me chamaram aí, eu sou só o escavador aqui das histórias. Eu cavuco o que tem nelas e ajudo a constituir, eu acho, de uma forma visual, já que é o meu âmbito, mas eu também gosto de participar da criação também, aos pouquinhos. Porque eu não tenho um universo próprio, assim, pra mexer, mas eu acho muito interessante. Aliás, a minha entrada no Grimório foi por culpa de um projeto, né? Foi o Kaique chegando em mim e falando, esse projeto é aqui, tal. Aí eu, numa conversa com ele, de achando o projeto interessante, resolvi participar, e aí agora já estou participando de todos os outros projetos também. Aí se lascou, virou escravo. Então, acho que assim, com certeza eu tô mais num potencial de colaboração aqui do que de criação de mundo. Mas você não tem, Breno, um ímpeto de fazer alguma coisa sua, não? Um ímpeto de fazer coisa minha? Tenho sim. Mas eu acho que do meu lado parece que são coisas muito menos específicas, mais exploratórias, assim, eu acho. Você faz assim, ó, você pega as suas coisas exploratórias, joga pra nós, que nós constrói elas, mano. É isso aí, doido. Então, mas às vezes eu quero que elas se mantenham exploratórias. Eu quero que elas se mantenham assim, no sentido de a pessoa enxerga e ela interpreta, tá ligado? Ela que consome. Então faz aí, mano. Mas, faz sim, aí. É isso. É isso aí. Tá bom. Fala os seus, que eu vou ficar por último, que eu tenho produtinhos pra mostrar. Olha só! Bom, eu ainda tenho que falar dos meus pessoais, eu só falei dos Grimório, tá? Eu já publiquei o Hotel California, que é um universo fantasioso. É meio que o flautista de Hamelin que leva as crianças para uma outra dimensão. Né? Para um hotel onde ele usa elas como escravos. Né? E o protagonista vai até ali para libertar eles. É um universo mais simples, né? Mas esse daí. Olha só! Foi a Lígia que desenhou? Foi a Lígia que desenhou? Foi o Felipe Dias. Prometo que ele vai encerrar ainda. Ele ainda não encerrou. Seriam 2 partes. Eu e a Lígia, a gente já trabalhou na produção junto também. Na verdade, a gente está trabalhando em outras também, mas a gente já trabalhou num universo dentro do mundo real, que é o Cartel de Sangue, que é um universo de lutas clandestinas. Que é um curta-metragem, tá aí no YouTube. A gente trabalha... é meio um universo... Eu não vou falar dark porque o clima do filme não é assim. Mas é animação? Mas não, é filme, live action. Pô, nem me convidou pra atuar. Faz muito tempo esse. Não quero mais falar com você. A gente está trabalhando num terror. A gente está trabalhando em conjunto num terror, que é o Ver. Que aí é mais focado no universo de bruxas. Também dentro do nosso mundo, só que é um pouco puxado pro fantasioso, né? A Lígia até vai saber explicar um pouco melhor. Mas a gente trabalhou em conjunto. Eu, a Lígia e o
e um outro amigo, o Esteruto, dentro da criação do roteiro, né? E uma hora sai. Quando a gente herdar uma herança aí, a gente consegue botar para produzir. É porque eu não sou ainda herdeira. tô tentando trabalhar em num outro que vai... A ideia é lançar pelo Grimório ano que vem, que vai misturar aí um pouquinho de faroeste e também um pouquinho de fantasia, do místico ali. O Rob já deu uma olhada, o Kaique também já conhece, eu tô retrabalhando ele. Gosto demais. Deixa eu falar antes da Lígia, porque a Lígia tem coisinhas para mostrar, né? A Lígia tem muitas coisinhas para mostrar. Cara, eu tenho 2 mundos que eu tenho trabalhado há muitos anos e ainda continuo trabalhando, que são meus, criações minhas. Um deles, na verdade, é meio que compartilhado com um amigo. Ele me deu o argumento do mundo, do universo, e eu criei tudo em volta, né, do argumento que ele me deu. Né? A grande Mika me deu aí o argumento para escrever White Rose, que é... Na verdade, a gente renomeou dentro do Grimório, né, para Alva Rosa, que é uma história onde vampiros coexistem com a humanidade e existem muitas camadas a serem discutidas sobre essa coexistência. Alguns humanos não estão satisfeitos, alguns vampiros também não estão satisfeitos, enfim. E aí na verdade é uma trilogia de livros que eu estou montando ainda. E sobre o universo assim mais expandido, né? Eu tenho Nanons, que é um quadrinho, vai ser uma série de quadrinhos que eu pretendo fazer sobre nanotecnologia, espaço, enfim, é uma maçaroca de coisa aí que, como eu sou muito fã, falando sobre as nossas referências e repertório, eu sou um cara muito fã de Star Trek, né? Então eu sempre quis fazer alguma coisa que tivesse Star Trek como referência, e não foi a minha oportunidade de fazer isso. E além disso, tem uma coisa nova, que é um novo universo que eu estou criando, chamado Cotidiano Sobrenatural, que parece um pouco, se você analisar, parece um pouco com a história do White Rose, porque é uma ideia de seres sobrenaturais convivendo na sociedade, mas de uma forma muito mais orgânica. E o primeiro, na verdade, já foi lançado a primeira parte desse negócio no meu livro de poemas, que é A Não Vida de Diego, que é a introdução a esse cenário. E a ideia disso aqui é fazer vários curtas, né, em live action, baseados nos roteiros que eu lancei, no primeiro roteiro que eu lancei no livro, e eu já estou escrevendo o segundo roteiro, na verdade, já da segunda personagem, e eu acho que é isso. E tem o meu livro de poemas, que não é um universo de histórias coesas, mas também é o meu universo particular. Então, compre meu livro de poemas. Pode ir, Lígia, sua vez. Ah, gente, se eu for falar tudo que eu faço, mas vamos lá, resumidamente. Não foca no Zonga, não foca no Zonga. Conclave com o Estelu, eu tenho alguma coisa fiz. A gente faz um projeto de longa. Antes do longa, eu fiz com a Luísa um livro que é o Necromanicon. Vocês encontram na Amazon. Lá tem a história da Borzocani. E é sobre o conto dela. Tá para sair contos de 2020 pela Script. Eu escrevi um conto baseado em fatos reais sobre como foi a pandemia para mim. Tem vários autores escritos, várias histórias lá. Sempre para o Script, eu não sei ainda a data porque atrasou tudo por causa da pandemia. Um jornalista sobre Heróis Pulp. Nesse eu não fui escritora, eu só fiz arte sombra. Comprem também. Vai sair pela Amazon. Eu preciso pagar esses boletos.
Pelas mulheres audiovisual, eu tenho as minhas histórias do audiovisual e as minhas histórias de mulheres dentro do audiovisual. Então, são tirinhas sobre como é esse audiovisual. Vamos lá e dar uma olhada. E pelo Quadrinhos do Mundo, tem histórias minhas também. Deixando tudo isso, a Devil Cat, né? Que é onde eu tô. Nossos produtos, por favor, visitem nossa loja. Caderninhos. Essa é a Gata Maga, que é baseada em uma personagem deste livro aqui. Primavera Sombria, escrita e ilustrada por Masuri Mugenashi. Este livro também está na nossa loja. Comprem. Ajuda os gatinhos. É legal que a Lídia e a Masuri, elas são desenhistas, né? Irmãs desenhistas. Isso é muito legal. Essa essa história fala sobre depressão na adolescência, gente. Ela é feita de uma forma lúdica e ela não tem falas. E mais, ela é toda em PP. Se você quiser, uma criança, e é isso que acontece muito quando a gente vende em evento, colorir. E as mães dão para as crianças colorir. Isso é muito interessante. Tivemos feedbacks muito interessantes das mães que fizeram isso. A princípio também é o PB e é isso que elas fazem. Temos vários printers. Prints são importantes. Também bottoms, artes de gatos, signos e tambores. Tudo isso mais na nossa lojinha. Por favor, visite-nos. É isso, gente. Muito obrigada. Dá pra mandar o link lá no chat, né? Tá lá? Tá lá. Não, isso daí é o do... Já tá. Vou pôr de novo. Tem aqui na vitrine, ó. Na vitrine da lojinha do... Tem aqui tudo isso aí na vitrine da lojinha, gente. Entra lá. Vocês podem comprar, ó. Dá uma olhada, dá uma namorada. Links, Olhar ainda não paga, sabe? Você pode olhar, não. Tem uns contos, sabe? Amigo secreto tá aí. Sim. É isso aí. Eu vou pôr de novo o link. Para você não. Peraí. Eu vou ter que fazer. Ô, Kleber, você põe o link para mim, por favor? Põe, manda aí. Deixa eu puxar aqui. Vocês vão falar. Eu puxo aqui. Vocês vão falar do Dodori também? Dodori. Dodori é o seguinte: Dodori é um livro que o Rob escreveu e que vai entrar ainda essa semana. A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas ela vai entrar ainda essa semana em pré-venda pelo Catarse. E aí a gente conta com a ajuda de vocês todos aí para comprar o primeiro romance lançado fisicamente pelo nosso amigo Robert Reis. Ou Rob Reis, né? É o Rob Reis. Então, pegando Rob esse Reis, nome Rob artístico Reis. aí. Nome artístico. Rob Reis. Desculpa, O vulgo. é que eu peguei a mania da Lídia de ficar entregando o nome da Masuri. Entendi. Mas é isso. Dodori ainda essa semana em pré-venda. A gente vai fazer uma divulgação aí. Pedir para os amigos divulgarem também. E é isso. É isso. Posso fazer um jabazinho também? Manda Do lá. Grimório, Faça, né? o jabazinho do Grimório, tá? Eu vou dar um colar lá na Twitch. Colar, tá lá. Com R no final, obviamente. Aqui, depois dá uma olhada lá que a gente tá fazendo lives terças e quintas. Terças são coisas diferentes, né? Provavelmente a gente vai jogar um joguinho quinta-feira, terça-feira... Não sei, vou ver se eu consigo juntar pessoas para jogar RPG. Senão eu vou escrever. Vou escrever coisas lá, eu já estou escrevendo, né? Nesse mês agora passou foi o NaNoWriMo. Então a gente fez live todos os dias escrevendo lá. Um livro pro NaNoWriMo, até terminar. Não sei se eu vou fazer esse tipo de coisa aí ano que vem de novo, mas eu escrevo coisas, eu jogo coisas. Vou ver se eu consigo arranjar um grupo de RPG
mostrar alguma coisa lá também, é isso. Twitch do Grimório aí, quem quiser seguir. Quem seguir é campeão. Isso aí, Quem não gente. seguir, Segue. quem não seguir, o dedo vai cair. Mas é isso, gente. Eu preciso me retirar porque eu tenho filhos e eu preciso cuidar dos meus filhos. Tadinho. Então, tá na hora de dar até tchau. mais. Foi um prazer aqui falar sobre construção de mundos com vocês. E eu espero que ano que vem a gente tenha de novo essa troca aí. Mesmo que a gente esteja com mesas diferentes, eu espero que a gente faça um cruzamento de mesas aí. E que a Troca de gente se cartões encontre. ao vivo. Vamos Exatamente. pedir uma fileira na Comic Con. Exatamente. E- Vai ser ao vivo, né? Verdade, vai ser ao vivo. Vai ser Vai ser presencial. Então a gente vai torcer aí pra pegar uma mesa próxima. Pra gente Sim, poder sim. ficar juntinho. Junto com os amigos. Exatamente. Falou, gente! Valeu, galera. Muito obrigado. Falou, Isso aí. obrigada. Até a próxima. Até a próxima.